Fala, galerinha do quinto ano, beleza? Hoje nós vamos no 8, que fala sobre os imigrantes que vieram para o Brasil ao longo dos séculos. Os grupos de imigrantes, pessoas de outros países que vieram para o Brasil. Então, eu falei para vocês que até 1888 existia escravidão no Brasil. Quem trabalhava no Brasil eram os escravos, as lavouras de café, que eram os cultivos agrícolas mais rentáveis da época, eram cheias de mão de obra escrava, pessoas que trabalhavam muito e não ganhavam nada, escravos africanos. Mas, em 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, abolindo a escravidão. Ela acabou com a escravidão no Brasil. No ano seguinte, à abolição da escravatura, em 1889, o Brasil deixa de ser uma monarquia e passa a ser uma república. E aí o primeiro presidente do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele queria que todos os brasileiros fossem brancos de origem europeia. Ele era muito preconceituoso. Então ele combinou com os cafeicultores, com os donos das fazendas de café, de não contratar mão de obra escrava, não pagar salários para os ex-escravos, e sim incentivar a vinda de europeus para trabalharem no café e substituir a mão de obra dos ex-escravos. Sendo assim, a Itália, naquele período, vivia uma grande crise econômica e muitos italianos, com incentivo do governo brasileiro e dos cafeicultores da época, vieram para cá. Vieram para cá para ganhar o mínimo de um salário muito ruim. Muitas vezes não dava nem para passar o mês. Então, eles vieram, os italianos, em busca de oportunidades, mas chegaram aqui não era o que eles esperavam. A maior parte veio para a região sudeste, nos estados de São Paulo, Minas, Rio de Janeiro e Espírito Santo, mais em São Paulo. Por isso que a maior parte dos paulistas e paulistanos são descendentes de italianos, por causa da presença maciça desses italianos que vieram substituir a mão de obra escrava lá em 1888, 1889, vieram para São Paulo porque aqui o café estava em alta. Então, a maior parte de todos nós que vivemos no estado de São Paulo ou tem alguma descendência italiana, e sim, viu? Os italianos tiveram uma grande presença aqui no interior de São Paulo e também em outros estados, mas mais em São Paulo por causa do café que deu muito certo aqui. Tudo bem, pessoal? Então agora nós vamos fazer a atividade 2, que fala assim, ó, lá na página 135. Leia alguns relatos de filhos de imigrantes e em seguida faça o que se pede. Senhor Amadeu, nasci no Brás, Rua Carlos Gracia, 26, no dia 30 de novembro de 1906. Meus pais vieram da Itália. Meu pai era toscano e minha mãe era veneta. Meu pai era alfaiate e minha mãe costureira. Vieram para tentar a vida aqui no Brasil. Meu pai, quando chegou em São Paulo, já tinha profissão e foi trabalhar como alfaiate. Naquele tempo, o dinheiro era pouco e a roupa barata. O artesão ganhava muito pouco. Virando a página. Senhor Ariosto. Nasci na Avenida Paulista em 1900, no dia 20 de setembro. Meus pais vieram para cá como imigrantes, deixaram sua família na Europa. Da hospedaria de imigrantes, eles já eram tratados para uma fazenda no estado de São Paulo e para lá meu pai foi. Naquela época não tinha maquinaria. Meu pai trabalhava na enxada. Meu pai era de Módena, minha mãe de Capri. Ficaram muito tempo na roça. Meu pai era mestre de caligrafia, pintava quadros e aquarela e fazia retratos a bico de pena, que é uma arte difícil. Sr. Antônio, nasci em Santa Rita do Passa Quatro em 23 de agosto de 1904. Filho de Giovanni e Rispalda, que chegaram ao Brasil em 1900 como imigrantes. Foram trabalhar nas fazendas de Santa Rita, roçando e apanhando café.
dos seus filhos, 5 vieram da Itália e 4 nasceram aqui. Nessa fazenda de café, dava uma certa parte para os colonos plantarem algo que pudesse servir para eles e criar um porquinho ou uma vaca. Na letra A, que semelhanças podem ser observadas nos 3 relatos? Então, nos 3 relatos, pessoal, a gente consegue observar que tanto um quanto os outros 2 vieram para cá para trabalharem na roça, né, nas fazendas de café, e todos eram de origem italiana. Então, todos esses relatos são de imigrantes italianos. Com base nos relatos, responda: o trabalho realizado por aqueles imigrantes comprova o que você estudou sobre a imigração italiana? Explique com exemplos dos textos. Sim, o pessoal saía da Itália em busca de melhores condições aqui no Brasil e a maior parte vinha trabalhar na roça de café. Na 2, observe os quadrinhos a seguir. Então nós temos os quadrinhos. Grife no tópico os imigrantes italianos no Brasil, nas páginas 134 e 135, trechos que evidenciam aspectos mostrados na história acima. Então, pessoal, a gente pode dizer, né, que os italianos sofriam muito. Chegavam no Brasil e o dinheiro que eles ganhavam para trabalhar no café mal dava para eles custear as despesas mensais. Então, sendo assim, eles quase que eram escravizados trabalhando nas roças de café. Então, vocês podem escrever aí, não precisa grifar não, só escrevam assim: os italianos ganhavam tão pouco que eram quase como escravos. Bom, galerinha, então hoje a gente encerra por aqui. Na próxima aula nós vamos falar sobre os imigrantes portugueses e japoneses que vieram para o Brasil ao longo do tempo, para assim, dessa forma, encerrarmos esse módulo e essa apostila 2. Um grande abraço e até a próxima aula.